Sábado, como vai você? Tudo bem? Como é que tem andado esse seu isolamento aí? Como é que tem estado a sua casa? Como é que tem estado a sua comunhão com Deus? Eu estou muito feliz de estar aqui com você, de você estar permitindo entrar na sua casa, de estar aqui mais uma vez e podendo estar adorando a Deus junto com você e com a sua família. Você que porventura não está adorando com a sua família, está aí sozinho, que bom é que você escolheu estar adorando ao Senhor. Bom, deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Você já esteve desesperado alguma vez? Ou já viu, testemunhou alguém desesperado? Pois é sobre esse tema que queremos falar hoje com você. Desespero. Mas não entenda desespero, já te falo de antemão que não entenda desespero como alguém que se descabela, que tira, que perde os cabelos e que fica agoniado. Não, eu estou falando desse tipo de desespero. Nós vamos entender hoje claramente o que de fato significa desespero. Bom, se precisamos entender isso, nós vamos, claro, em algum momento lançar mão da palavra de Deus e eu quero que você já pegue a sua Bíblia aí, deixe sua Bíblia reservada. Você que está aí adorando com a sua família, peça para que todo mundo pegue a Bíblia agora, que nós vamos meditar na palavra de Deus. Não agora vamos ler um texto, mas daqui a pouquinho já deixa aí preparada a sua Bíblia. Antes de qualquer coisa, antes de irmos para a meditação de hoje, antes de ir para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo sobre esse tema desespero, quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos aí como você está e vamos falar com Deus. Querido Pai, o desespero é um medo que assola muita gente, especialmente nesse tempo que estamos vivendo. Eu quero te pedir, ó Deus, que nessa hora o Senhor possa, em cada lar e em cada coração, passear e tocar esses corações. Trazer esses corações para bem perto do Senhor e acalmar a cada um deles nesse momento em que estamos vivendo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O que é desespero? Eu fui pesquisar no dicionário e o dicionário ele nos traz algumas definições dessa palavra. O substantivo masculino desespero significa um profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, desalento, ou uma consciência que julga uma situação sem saída, ou desesperança. Grava bem isso aqui. Desespero também pode significar desesperança, ou o contrário de esperança. Desespero também pode ser considerado o contrário de esperança? Ok, pastor, eu entendi que desespero funciona quando alguém julga uma situação sem saída, é quando alguém está sem esperança, sem nenhuma perspectiva. Ok, mas como que funciona essa questão do desespero? Segundo psicólogos, eu fiz questão também de pesquisar isso sob a perspectiva da psicologia. O que a psicologia fala sobre desespero? A psicologia diz que o desespero geralmente acontece em momentos de estresse e de pânico extremos, onde a pessoa perde a habilidade de pensar com clareza. A pessoa já não está vendo as coisas tão claramente, ela entra num desespero tão grande, numa negatividade tão grande, em que ela acaba perdendo o senso de tomar decisões com clareza. Ela sempre pensa que vai acontecer o pior, ela não vê solução, não vê saída, ela perde o significado das coisas. Inclusive, ela perde o significado e a fé de que as coisas podem acontecer da melhor forma possível. Vou te dar um exemplo de desespero, segundo a psicologia. Desespero é quando você olha para um lado e para o outro e não vê mais solução. Parece que eu estou falando sobre a vida de alguém, não é mesmo? Talvez você conheça alguém que está passando por isso agora, que não está vendo solução, não está vendo saída para o seu problema, ou quem sabe você seja essa pessoa. Nós temos vivido uma situação hoje completamente diferente e peculiar de tudo que já vivemos na história da nossa vida. Tem gente que dependia, como por exemplo, financeiramente, de um movimento no mundo. Já fiquei sabendo que, por exemplo, aqui na nossa cidade, Altamira, nós vamos ter o comércio a partir de terça-feira de volta, ainda bem. Mas já te adianto uma coisa, em algum momento o comércio vai precisar voltar a fechar, porque vamos chegar num ápice em que o vírus vai se espalhar tão fortemente que nós vamos precisar voltar a fechar.
Talvez nós tenhamos fechado um pouco antes da hora, né? Inclusive o ministro da Saúde em nosso país disse isso. Em algum momento nós vamos precisar mesmo tomar essa medida de fechar tudo de novo. E aí bate aquele desespero, por quê? Porque você precisa do movimento das pessoas, você precisa que pessoas estejam em aglomerações para ganhar dinheiro. Eu sei que às vezes você precisa trabalhar por conta própria e não está conseguindo. Talvez sua empresa teve que demitir algumas pessoas e você foi essa pessoa demitida. E aí você não vê solução, não vê saída nessa hora. Para onde que eu vou correr? Não tem para onde correr, eu não sei fazer outra coisa. E aí, como é que faz? Tem que pagar minhas contas, meu salário baixou, cortaram um monte de coisa no meu salário, passou. Como eu vou fazer? Esse é um momento de desespero, que o dicionário falou, que a psicologia também fala, que o desespero é quando você não encontra saída. Um exemplo bíblico de desespero. O povo sai do Egito e sai correndo, sai assim, naquela ânsia de fugir o quanto mais rápido do exército do faraó que viria atrás deles. E aí eles se deparam num momento, mar à sua frente, de um lado montanha, do outro lado montanha. Atrás, exército do faraó, não tem para onde ir. Literalmente, não tem saída. E nessa hora bate o quê? Desespero. Talvez só de falar disso tem muita gente já agora angustiada, com o coração palpitando cada vez mais forte, só de falar de desespero. Porque sabe da angústia que tem vivido hoje. E certa vez foram perguntar para um psiquiatra existencial e ele esteve pesquisando dentro dos campos de concentração, na época em que a Alemanha nazista trazia para dentro dos campos de concentração os judeus, e ele chegou à seguinte conclusão: o desespero nada mais é do que o sofrimento menos a solução. Ou seja, a pessoa está num momento de sofrimento, ela está sofrendo e ela exclui a solução ou as possíveis soluções do seu caminho. Ela está sofrendo e ela não vê mais solução. E aí ele diz que o desespero ele pode ter uma cura a partir do momento em que a pessoa ressignifica as coisas e passa a encontrar solução para esse seu problema, para esse seu sofrimento. O que a pessoa precisa ter para se curar de um desespero que é crônico, que vem acompanhando a pessoa, é quando ela começa a mudar o significado das coisas, começa a mudar a visão das coisas e então ela passa a enxergar uma solução. Se a pessoa voltar a enxergar solução ou voltar a ter fé que as coisas podem ficar bem, sim, o desespero pode ir embora. E aí tem muita gente hoje em dia tentando fazer minimização do desespero. Afinal de contas, na realidade, quase todo conceito abstrato e profundo hoje tem tentado se minimizar. Por exemplo, o conceito de amor. Hoje se minimiza o amor em todas as formas. Por exemplo, hoje em dia se fala que ama qualquer coisa. Eu amo chocolate, eu amo o meu carro, eu amo a minha casa, eu amo o meu edredom. Você ama tudo. E o amor é uma coisa tão profunda para dizer que ama chocolate. Você consegue compreender que as coisas mais abstratas, porém profundas, têm sido minimizadas? Hoje em dia, inclusive, até o desespero tem sido minimizado. Vai ver hoje uma das músicas mais tocadas no Spotify no Brasil, ou mais ouvidas hoje aí na sua vizinhança, é uma música que fala do desespero do seu ex. Aí você arruma o cabelo, arruma a maquiagem tá ok, isso tá ok, vai pro baile pro desespero do seu ex. Gente, olha que ponto chegamos, minimizando uma coisa tão séria que é o desespero. Desespero é contrário de esperança, não tem nada a ver com o que se fala por aí afora. E é por isso que muitas vezes a gente perde o conceito verdadeiro das coisas, a gente passa a não entender mais o que é desespero, por exemplo. E aí, na situação que nós temos vivido como país, como nação hoje, quando a ideia do vírus, do coronavírus, começa a chegar em nosso país, muita gente começa a tentar minimizar o vírus para não criar um desespero, para não criar o caos no nosso país. Você se lembra que quando começaram a trazer as primeiras pessoas lá da China, principalmente daquela cidade que foi o epicentro, né, do vírus, começam a trazer, e aí uma ação conjunta do governo lá, com o Ministério da Segurança, começam a trazer as pessoas de lá, deixam as pessoas em quarentena lá em Brasília, lembra disso? Quando falaram, tá vindo um vírus aí e tal, aí o povo fez pouco caso, e aí o povo disse assim, não, é tranquilo, o povo foi pra praia, foi pros bares, nem se preocuparam. E aí quando falaram assim, gente, primeiro caso confirmado no Brasil do coronavírus.
Temos muitos suspeitos, milhares de suspeitos, e o primeiro caso foi confirmado. Aí bateu um desespero, e aí vamos fechar isso, vamos fazer aquilo, e aí o povo começou a andar com máscara. Eu até te digo uma coisa, não adianta andar com máscara não, viu? Só se anda com máscara quem está com sintoma de gripe ou quem já está com sintoma do vírus. Não adianta andar com máscara que não vai adiantar muita coisa para você, não. E nem luva também. E aí o povo começou a andar com máscara, aquele desespero, aquele medo, e aí muita gente dizendo, estamos sem saída, e agora como é que vai fazer? O vírus vai chegar em nós, vai chegar em nossos familiares, vai chegar em nossos queridos, fecha tudo. E aí bateu um desespero e muita gente disse assim, gente, não vamos criar um caos no país. Ainda teve gente, não vou dizer quem foi que disse essa frase, até porque uns alegam que foi um que disse essa frase, outros dizem que foi um outro que disse. Mas aí começaram a dizer, gente, é só uma gripezinha. É só uma coisa pequena, e aí começaram a tentar não criar um caos, não criar um clima de desespero. Mas vou te dizer uma coisa, o clima de desespero se tornou quase que impossível não criar um clima de desespero em nosso país. Afinal de contas, muita gente começou a ser infectada, muita gente começou a ter medo, e aí muita gente começou a olhar, gente, é impossível a gente sair dessa. As pessoas começaram a perder a fé de que sairiam de um problema como esse. As pessoas começaram a perder a esperança ou começaram a tirar de sua vista a solução. E a solução nada mais é do que se cuidar. E aí as pessoas, isso criou um clima de desespero, porque desespero é exatamente isso, é quando você está num sofrimento e exclui, né, a solução, quando você perde a fé, quando você perde o significado das coisas. Muita gente inclusive começou a dizer assim, pastor, mas havia um vírus muito pior do que esse, porque se esse vírus é horrível, imagina os que vierem, nós não temos mais solução. E muita gente inclusive chegou a dizer para mim, pastor, ore por mim porque eu estou angustiado, eu estou desesperado, eu estou com medo. E aí vamos tentar pensar numa situação mais profunda ainda em nossa vida. Você já se sentiu desesperado alguma vez na vida? Já viu alguém desesperado? Você já esteve desesperançado? Vou voltar naquela palavra desesperança, que é o contrário de esperança, que é o desespero mesmo. Já esteve desesperançado na própria vida? Em que você olhou para a sua própria vida e disse assim, mas que... Perdi o significado da vida, eu perdi o propósito da minha vida, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Você já se sentiu desesperançado do mundo, já olhou para o mundo ao redor e falou assim, eu não estou vendo mais solução para esse mundo. Perdi a esperança com o mundo. Você já se sentiu sem esperança sobre você mesmo? Eu acho que uma das piores sensações que podemos ter em relação a nós mesmos é essa, eu perdi a esperança comigo mesmo. Pastor, já cansei de olhar para mim mesmo e perceber o quanto que eu sou pecador. De cair 1, 2, 3, 10 vezes no mesmo erro. Deus vem, me perdoa. Eu digo, Senhor, eu não vou fazer isso de novo. E eu faço tudo outra vez. Já se sentiu desesperançado ou sem esperança quanto a você mesmo? Pois é, mas hoje eu vim te trazer uma boa notícia. Há esperança para você também. Não importa a situação que você tem vivido, se você está sem esperança, sobre a sua própria vida, eu quero te trazer uma mensagem de esperança nessa manhã. Eu venho te dizer que você, em nome de Jesus, você sim pode ter esperança sobre você. Pastor, mas eu já caí muitas vezes, será que Deus me perdoa ainda? Não importa quão longe você tenha ido, não importa o quão errado você tem feito. Jesus Cristo ainda está de braços abertos e ninguém foi tão longe que Jesus não possa alcançar. Ainda há esperança para você. E se você não tem mais esperança sobre o que está acontecendo neste mundo, fica tranquilo, tem um mundo por vir que Jesus está preparando para nós. E eu quero conferir com você o que a Bíblia fala sobre esperança, que é o contrário do desespero. Vamos para a Bíblia? Vamos lá, pega a sua Bíblia aí e abre em Tito. Tito capítulo 3, verso 7. É um texto um pouquinho peculiar, é um livro diferente que costumeiramente a gente não abre em sermões, a gente não lê em mensagens, mas eu vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia em Tito, está pertinho de Filemon, que é outro difícil de encontrar, eu sei, mas está depois de 2 Timóteo, abre aí, vai encontrar Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Tito capítulo 3, versículo 7. Tito capítulo 3, verso 7. Quem já encontrou aí, diga amém. Amém? Vamos lá. Tito 3, verso 7, a Bíblia diz assim: a fim de que ele nos pudesse declarar justos aos olhos de Deus, tudo por causa da sua grande graça, tornando-nos seus herdeiros, e agora podemos participar da esperança da vida eterna que ele nos dá.
Olha a promessa da Bíblia, podemos ter esperança da vida eterna que Ele já te deu. Ele não vai te dar, Ele nos dá, Ele já te deu e está te dando hoje de novo. É isso mesmo. A esperança da vida eterna. Se você tem medo de vírus, se você tem medo disso ou daquilo, aqui neste mundo, fica tranquilo. Se você já perdeu a esperança nas coisas deste mundo, ok. Mas fica tranquilo porque a vida eterna, uma vida no porvir, um mundo melhor está sendo preparado para mim e para você. Existe algo melhor, há esperança. Uma certa vez fui visitar com um outro pastor, uma família de minha igreja. E aí eu lembro que a irmã disse assim, pastor, ore por mim porque eu estou com medo, eu estou num tratamento e o médico disse que o tratamento não dá muita esperança para mim. Ore por mim, pastor, eu preciso ser curada. Sabe o que o pastor disse para a irmã? Irmã, e se a senhora não for curada? E se nada acontecer? A senhora vai perder a esperança de tudo? Por que o pastor estava dizendo isso? Porque a nossa esperança ela não pode se resumir às coisas aqui deste mundo, porque existe algo muito melhor na frente. É claro, eu posso ter esperança de que Jesus pode me curar, eu preciso ter fé, eu preciso voltar a ter esse significado, eu preciso voltar a ver a solução para os meus problemas aqui neste mundo? Sim. Mas se Jesus não te der as coisas que você está esperando aqui, você vai perder a esperança da vida? Claro que não. Existe algo muito maior planejado lá no futuro para mim e para você. E é sobre isso que nós precisamos colocar os nossos olhos. Existe algo muito melhor lá na frente. Mesmo que essa pandemia não passe tão cedo, mesmo que esse vírus não vá embora agora, não entre em desespero, não fique angustiado, existe algo muito melhor preparado para nós. Esse algo muito melhor nós lemos agora. É a esperança da vida eterna que Jesus já te deu. Basta você tomar posse e dizer, Jesus, eu quero. Está disposto a dizer isso? Diga isso. Jesus, eu quero. Repita comigo. Jesus, eu quero. Isso. Abra um outro texto comigo. Salmo 39, verso 7. Salmo 39, verso 7. Olha que esse texto também fala sobre esperança. Salmo 39, verso 7. Está com o texto aberto aí? Vamos lá? Salmo 39, verso 7, a Bíblia diz assim. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Mas agora, Senhor, o que devo esperar? O Senhor é a minha única esperança. Olha onde deve estar a sua esperança. No Senhor. Não é isso que diz um corinho da nossa igreja? A minha esperança está no Senhor. Não é isso? Está no Senhor. Olha o começo desse verso. Olha a pergunta que ele faz. Olha aí, 39, verso 7. Mas agora, Senhor, o que eu devo esperar? Sobre esse vírus, sobre este mundo, sobre a minha própria vida. Eu não espero mais nada, eu perdi a esperança, eu perdi o significado das coisas. Fica tranquilo, a minha esperança deve estar em quem? No Senhor. Não é isso que aquele corinho mesmo diz? Se a vida apresenta motivos para desanimar, a minha esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, se alguém me desapontar, a minha esperança está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar ou até de sorrir, a minha esperança está no Senhor. Não é isso? Pois é, a nossa esperança está em Deus, está no Senhor. Um outro texto que eu quero ler com você, 1 Coríntios 5,19. Abre aí comigo. 1 Coríntios 5,19. Minha Bíblia está aberta aqui, a sua está aberta aí também? 1 Coríntios 5,19. Quem já encontrou, diga amém. Amém? Amém? 1 Coríntios 5,19, a Bíblia diz assim. 5, verso 9, perdão. Espera aí só um instantinho, para ver se eu não estou abrindo o texto errado aqui. Estou pedindo para vocês abrirem 1 Coríntios, mas é 2 Coríntios, gente. Perdoem, viu? Eu que anotei errado aqui. 2 Coríntios 5,19. Ok, é isso mesmo. Muito bem. 5,19. 2 Coríntios 5,19, a Bíblia nos diz assim. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si,
não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação ele nos deu para transmitir aos outros. Jesus Cristo não olha para os seus pecados, pelo contrário, ele te reconcilia com ele. Então, se você perdeu a esperança sobre você mesmo, se você acha que não tem mais jeito, esse seu jeito pecaminoso, que peca 1, 2, 3, 10 mil vezes no mesmo erro, fica tranquilo, Jesus veio para te reconciliar. E a Bíblia ainda diz que se a nossa esperança se resume apenas a este mundo, nós somos os mais infelizes. Porque a nossa esperança não está aqui neste mundo. Nossa esperança não está em uma cura do coronavírus, numa vacina ou num novo remédio, ou da gente passar por esse problema. Nossa esperança tem que estar no Senhor e numa vida eterna que Ele prepara para nós. A esperança é o que nos move. A esperança é de termos um futuro grandioso. É o que deve nos mover, é o que deve nos manter de pé, é o que deve encher o nosso coração. Eu espero que você saia daqui hoje dessa reflexão que nós estamos conversando aqui, que nós estamos tendo, desse momento de conversa sobre esperança ou sobre desespero, que você coloque de lado um pouquinho o desespero e que volte a encontrar o significado das coisas, o propósito da sua vida, o propósito da sua fé. Volte a ter fé. Porque a Bíblia diz que nós podemos ter esperança. Esse é o nosso significado de vivermos na igreja, de vivermos uma religiosidade, de termos a Bíblia. É a esperança que nos move. Então volte a ter esperança, erga os olhos, porque o Deus que prometeu nos buscar em breve voltará. Nós vamos poder dizer muito em breve: eis o nosso Deus, a quem aguardávamos. Nós vamos poder dizer muito em breve: ouça os passos de um Deus que se aproxima, ele está chegando. Então espera, volte a ter esperança, deixe o desespero de lado e confie no Senhor. Eu sei que muita gente está pensando agora: ah, pastor, agora sim, agora eu entendo, agora eu voltei a ter significado da minha vida. Você está pensando nisso agora? Que tal a gente tomar uma decisão juntos e dizermos: Senhor, eu quero voltar a ter esperança. Eu quero voltar a olhar para os problemas da minha vida, não só para esse momento de coronavírus, mas eu quero voltar a olhar para a minha vida, para os meus problemas e voltar a ter esperança, mas esperança, a minha esperança está no Senhor. Você quer dizer isso para Deus? Quer tomar essa decisão? Pastor, eu não tenho forças para isso, eu quero pedir forças para Deus. Vamos lá, vamos pedir isso para Deus agora. Que tal? Se o seu desejo é esse, feche seus olhos e ore comigo agora. Querido Pai, obrigado porque em meio ao nosso desespero o Senhor nos traz essa mensagem de esperança, de ânimo em sua palavra. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não está aqui neste mundo. Nossa esperança não está na cura de um vírus ou de passarmos pelos problemas que temos aqui. Nossa esperança está numa vida por vir. Nossa esperança está num mundo, num futuro grandioso e glorioso. Pai, por favor, nos dê força para acreditarmos em algo que ainda não estamos vendo. Nos dê força, ó Deus, de voltarmos a ter esperança e significado da nossa própria vida. Nos ajude a voltar a ter fé, a deixar o desespero de lado e olhar para o Senhor. Nós queremos entregar nossa vida em Tuas mãos e confiar mais em Ti. Aqui estamos diante do Teu altar, nos inclinando e dizendo: Pai, toma a nossa vida e nos ensina a termos esperança. Esperança no futuro glorioso e esperança no Senhor, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um sábado muito feliz. É o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus.